O tema da live de hoje é a jornada do autoconhecimento através da parentalidade. Esse é um tema que pouca gente fala e eu fui vendo o quanto que isso é recorrente, acompanhando os casais ao longo do ano. E é um tema mesmo, né? Essa dificuldade toda de lidar com esse casal romântico com a chegada dos filhos. Então, quando eu falo de autoconhecimento, a gente às vezes foge um pouco dessa palavra e, na verdade, quando o filho chega, a gente não tem muita opção. A chegada dos filhos, né, é um momento tão transformador na vida de qualquer casal que ele altera, né, o dia a dia, a dinâmica, o funcionamento da vida de vocês, o funcionamento da família mesmo, né? Mas faz com que a gente comece a refletir, né, e pensar sobre as nossas histórias, as nossas experiências, tudo que a gente viveu ao longo da vida, aquele serzinho que chega abençoado, quando a gente se torna mãe, né, eu falo como mãe, mas tem papais aqui também me ouvindo, mães e pais, nós somos confrontados com uma série de desafios e uma série de responsabilidades, né? O foco deixa de ser o casal e passa a ser aquele ser que depende de nós. Porém, os filhos nos convidam a olhar para a nossa própria história. Eu costumo dizer que é uma oportunidade fantástica de crescimento pessoal. Algumas pessoas fogem disso, né, ao longo da vida, de olhar para si, de curar as suas dores, mas quando o filho chega, em nome desse ser, é tanta coisa que surge ali, eu digo que surge no nosso coração, no nosso dia a dia, que a gente não consegue mais fugir de nós, né? E isso é em dobro. Por que é tão difícil? Porque são duas pessoas, né? Você e o seu parceiro, você e a sua parceira, que estão vivendo a mesma coisa. A mesma coisa é o quê, né? De olhar para a tua história. Então, assim, eu tenho uma criança em casa e ela vai me convidar a olhar para várias questões que eu vivi quando eu era criança. Ou ela vai te convidar a questionar várias idealizações que você fez sobre ser mãe e ser pai. Que a gente, quando engravida, o casal fica grávido, a gente idealiza um monte de coisa. E aí, quando o filho chega a vida real, né? A vida real bate a porta e aí eu tenho que começar a me ajustar. Então, assim, todo esse processo, né? Eu digo que mexe muito com um, mexe muito com o outro, mexe com os dois, mexe com a família como um todo. Não faz diferença se é o primeiro ou o segundo. Às vezes bate na porta mais no segundo, mas geralmente é muito no primeiro. E é uma possibilidade também muito grande de aumentar o vínculo entre vocês. Por quê? Porque quando eu olho para aquilo como um processo de aprendizado e eu consigo compartilhar isso com o meu parceiro, né? Compartilhar, falar da minha história, falar dos meus medos, porque filho também dá muito medo na gente. Aliás, eu falei de alguns medos ontem, mas eu falei mais da relação. Quando eu me junto com esse meu par, que eu escolhi dividir a vida, né? E começo a olhar para minhas questões, porque eu sou confrontado a olhar para minha história. Às vezes é um processo doloroso, porque às vezes eu não tenho uma história tão bacana para contar, às vezes eu tenho uma história que não é legal, que eu não quis olhar, que eu vivi, às vezes, na minha casa, com meus pais, com meus cuidadores, com a minha família de origem. Não é assim? Porém, ele é doloroso, mas ele é muito bonito se eu tiver coragem. E aí, ele é essencial para você conseguir
construir essa família e educar esse filho de vocês. Uma outra coisa num processo desse de autoconhecimento é que os filhos nos ensinam habilidades que talvez a gente achasse que nunca tinha. E a gente começa a conhecer facetas nossas que a gente nem sabia que tinha. Então, a primeira delas, eu ainda estou na fila tentando aprender, tá? O meu está com 17, mas já melhorei bastante. Mas assim, é a paciência. Então, eu não sou uma pessoa paciente para algumas coisas, confessado ao vivo e a cores. Porém, quando meu filho era pequeno, eu tinha uma paciência que eu dizia assim, meu Deus, da onde que eu arranjei essa paciência? Paciência para fazer ele dormir, paciência para estar com ele, para explicar as coisas. Eu falei assim, nossa, brotou uma paciência que eu não sabia nem que eu tinha. Mas assim, é um ser que depende da gente. E aí a gente começa a exercitar coisas, porque não dá para não ter paciência o tempo todo. Todo esse desafio, né, de rotina. Eu também nunca fui uma pessoa com rotina, com horário, né? Eu sempre gostei de trabalhar um pouco mais solta e criança pede rotina. Muitos casais falam isso, né? Tem uma dificuldade dessa adaptação. E aí você vai descobrindo que você tem essa habilidade, sim. Talvez não seja o seu lado preferido, mas o filho vem e te ensina a conhecer habilidades suas que estavam aí escondidas. Os filhos, às vezes, disparam alguns gatilhos emocionais na gente. O que, que é isso? Eu tenho algo ali que foi mal resolvido e que tá ali quietinho, adormecido. E vamos dar um exemplo. Tem um comportamento que eu digo que às vezes a gente ganha o kit completo, né? Vem o filho perfeito pra gente. Então, o filho mais irritante, ou o filho mais levado, ou o filho mais peralta. E eu, às vezes, isso dispara coisas em mim que eu começo a não dar conta. Então, eu preciso olhar para mim para aprender a administrar isso. Vou dar um exemplo, né? Às vezes tem comportamentos do filho que despertam raivas na gente. E aí é complicado, porque o que que eu vou fazer com a raiva ali, né? Vou descarregar nele? Não vou. Então, eu preciso compreender e olhar da onde vem essa raiva. E aí, indo um pouco além, que assim, lembrando, eu trabalho com casais. Eu sou terapeuta de casais, né? O meu foco é nessa união, nessa relação, né? Em formas de desse casal caminhar junto com essa família. E claro, o filho, né? Esse casal junto tá aí cuidando e criando e construindo essa família junto com esses filhos. E aí, esses gatilhos, eu preciso olhar para mim, porque eu não posso descontar no filho, e às vezes, muitas vezes a gente desconta. Eu acabo descontando em quem? No meu parceiro. Porque eu não estou dando conta de lidar com algo. E esse que eu digo que é o grande convite, né? O que está acontecendo ali nessa relação, né? Que veio nesse pacotinho, que está te tirando do sério, que está te incomodando, ou que está te aborrecendo, ou que está. Não sei. E eu não, por não poder, né? Porque, claro, tem gente que tem uma criança de 2, 3 anos e tá te tirando do sério. E eu não posso jogar nessa criança, para quem que eu jogo? Pro parceiro. E quando eu fico sem essa conexão, eu começo a brigar demais com esse parceiro, toda essa estrutura da família fica mais vulnerável ainda e é uma bola de neve. Eu costumo dizer que para a gente educar, e aí eu estou falando dos dois, tá? Do casalzinho, mas cada um que está me assistindo. Eita, apareceram uns balões ali, não sei o que foi o gesto que eu fiz. Esse casalzinho que está junto, que é você e teu parceiro, que escolheram seguir com essa família, né? Vocês se escolheram para serem o rei e a rainha dessa casa, ou sei lá qual é o nome que vocês chamam, quando tiveram um filho, né? Vocês escolheram ter esse filho. E esse filho
Para você poder conseguir educar, você minimamente precisa se conhecer. Então, um dos pilares mais importantes, né, para a gente criar um filho saudável e eficaz, ter uma educação, ter um convívio, é o autoconhecimento. E, de novo, eu estou falando dos dois, né? Dos dois olharem para si, porque senão a gente fica o tempo todo assim, ó. Eu falo que, né? Quando eu aponto um dedo, tem três apontando para mim. Então, vocês ficam um apontando para o outro, porque o problema sempre é do outro, nunca é meu. Quando se cada um puder olhar para si e poder olhar qual é a minha parte, né? O que isso tem a ver comigo? Qual é o meu kit nessa história, né? Eu adoro falar de autoconhecimento e sem clichê, porque quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando dessa câmerazinha que vira para cá, né? Que a gente está com a câmera sempre lá fora. Virar essa câmera para cá e poder olhar o que é meu, o que não é meu. E aí vem a nossa história, que eu falei aqui no início, né? A nossa história familiar. A nossa história de como a gente se desenvolveu, como a gente foi criado. Vocês sabiam que tem um impacto incrível, né, em quem somos? E aí, o que você quer passar adiante? Você foi influenciada por algo, né? E tem coisas que você não curte, não gosta. E se você não olhar para isso, não curar isso, não conhecer isso, o que vai acontecer? Eu vou passar adiante um kit de coisas que eu não gosto, que eu não queria, vai inconscientemente, vai no automático. Provavelmente tem pessoas aqui me ouvindo que vão reconhecer o que eu estou falando. Quando eu falo autoconhecimento, né, num português assim, num resumo bem simplório, eu estou falando de eu conseguir me tornar consciente, né, do que eu penso, do que eu sinto e como isso está atingindo o meu comportamento. Não tem como eu fazer mudança na vida se eu não olhar para isso. E isso também é a chave de uma conexão de casal. Um casal precisa olhar cada um para a sua história para poder ver o que é meu no kit, o que não é meu, vamos negociar. O que eu não abro mão, o que eu abro mão. E quando eu passo por esse processo, eu também consigo entender que o outro tem uma história, que é uma história dele, que é uma história da família dele, que tem um porquê ele está agindo assim, assado, que às vezes não é legal, mas ele está disposto a olhar para isso, né? Sempre tem um lado no relacionamento que é mais consciente. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim: ah, o meu parceiro não quer participar, meu parceiro não quer olhar para ele não quer fazer nada, ele não quer buscar autoconhecimento. Tá, ok. Vamos começar por quem quer. Né? Quem está aqui me assistindo, né? Você que está aí me assistindo, com certeza você está buscando algo. Você quer melhorar algo. Então, começa com sempre tem uma parte que é mais consciente. Ah, Oma, mas ele não vai vir, como é que eu vou fazer sozinho? Quando a gente começa a mudar na gente, aí tem uma frase que é escrita no meu consultório, vou postar essa semana, que é assim: quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Então, um processo de olhar para mim, e eu falo de olhar para você, olhar para como você está se relacionando com seu parceiro, com o filho de vocês, como é que essa chegada desse filho está te convidando a olhar para você, a curar você, a se tornar uma pessoa melhor. Isso é muito bacana, porque naturalmente você transforma toda essa dinâmica. E o outro, que não é cego, a gente até na hora que está no conflito acha que ele vai ficar cego. Ele não é cego. Ele vai conseguir ver que você está sendo um melhor pai ou uma melhor mãe, que você está mais calma, ou que você está se sentindo melhor, ou que você está vivendo melhor. E aí ele, naturalmente, também, como um reflexo, começa a mudar.
muitas vezes a gente sofre porque está repetindo alguns padrões. Eu escuto muito assim, alguns casais, né? Ai, tudo que eu falei que eu não ia fazer porque estou fazendo igual o meu pai fazia. Eu dizia que era horrível esse jeito dele de fazer assim, o assado, e eu estou fazendo igual. Ok, que bacana que você está podendo reconhecer. Mas e agora? Vamos entender, né, da onde vem isso, por que isso e como mudar isso. Porque assim, se você não fizer nada, você vai seguir repetindo e repetindo algo que você não acha legal. E o teu filho é um grande presente para justamente você fazer agora diferente. É, Os filhos são mestres. Eu digo que eles nos ensinam lições valiosas. Eles nos ensinam também a ser mais flexíveis e a entender que a vida não é um manual by the book. Quem está aí com filho pequeno, então, nem se fala, né? A gente planeja tudo, né? Os controladores de plantão, tem alguém aí, controlador de plantão? A gente bota um script, acha que quando nascer o dia vai ser assim ou assado, a gente programa tudo. Aí vem um serzinho da pá virada que desconstrói tudo. E às vezes as pessoas perguntam assim, eu tenho alguns pacientes até, e tenho até, eu lembrei até de uma pessoa que está dentro do meu curso, que fala assim, nossa, mas parece que faz tudo ao contrário do que eu programei. Falei, pois é, então o que que esse ao contrário tá te ensinando, né? Então, se você acha que ele vai funcionar de um jeito e ele não está funcionando bem, não está aceitando ou tá mais reativo, né? Porque assim, lá fora na vida, quando a gente encontra algumas pessoas difíceis, eu digo assim, a gente às vezes escapa, foge e resolve. Mas e o filho? Faz o quê? Não tem para onde enviar, né? Eu digo que não tem para onde mandar. É, Deixa eu me achar aqui. As nossas histórias, né? A nossa infância, ela é o tempo todo refletida ali. Então, como é que tá essa tua criança, a criança aí dentro de você, né? Esse filho vai convidar você a revisitar essa criança, se ela foi feliz, se ela não foi, mas como ela pode agora se expressar, sentar no chão, e isso está muito desafiante no tempo de hoje, que com essa vida corrida que nós temos, né? O filho quer, eles nos ensina algo que a gente poderia estar aprendendo, que é tempo de qualidade. Como assim, Oma? A vida está tão corrida, né? Celular, 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 tecnologia, tarefas, pagar conta, trabalho. Quando o filho chega, ela fica mais corrida ainda porque a gente fica com mais tarefas. E aí, o filho quer que você sente no chão e brinque com ele, esteja disponível. Ora, esse é um convite do mundo. Tira um tempo realmente disponível. E você está fazendo isso com o seu parceiro, né? Muitas pessoas falam dessa questão do celular, que realmente é uma praga. Eu uso celular caramba, mas o celular, ele entrou na vida da gente, porque agora ele vai para tudo quanto é lugar, e a gente senta num restaurante e qualquer dia eu vou filmar. Tá todo mundo assim. Os casais chegam aqui e eles estão o tempo todo no telefone. E eles não conseguem mais se conectar, né? Eu tô numa luta, eu tô com uma adolescente, né? Eu tenho um filho adolescente de 17 anos, que eu fico, desliga o celular, tira a cara do celular, menos celular, porque eu digo que é uma praga, muito bom para algumas coisas. E o filho, ele tá ali te provocando para dizer, mamãe, fica um pouco presente comigo. Fica um pouco presente com o papai, ou o papai fica um pouco presente com a mamãe. Eu digo assim, se a gente consegue olhar isso como uma grande lição, senta aqui no chão e realmente esteja disponível por meia hora que seja. Porque as crianças são os professores, eles percebem quando a gente não está presente, né? Então, essa oportunidade, né? Eu acho que toda essa live aqui hoje é toda essa
possibilidade que a parentalidade nos convida a olhar para a gente. E por isso que é tão desafiante também se manter conectado com o seu parceiro. Eu tenho uma frase que eu falo assim que para a gente educar bem, a gente precisa, né? É essencial entender o próprio coração. E quando eu falo de coração, é entender quem sou eu no meio disso tudo. O que eu estou fazendo assim? Eu tive um filho, né? Por que eu tive um filho? Por que eu tô com esse parceiro? Por que eu escolhi esse cara, essa menina para ser meu companheiro de vida? Por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? O que eu posso aprender com tudo isso que está se passando dentro da minha família, dentro da minha casa, né? Qual é a minha participação nisso tudo? Como eu falei aqui no início, é fácil dizer que o problema é só do outro. Porque quando eu estou ali no emaranhado, e claro, tem um kit que é do outro, mas eu preciso olhar para o meu. E quando eu olho para o meu, tem uma possibilidade do outro também olhar para o dele. Então, acho que essa live aqui é esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Se olharem, se curarem para poder viver melhor, com mais. Eu falei ontem numa live, um casal com mais potência, um casal que prospere e uma família com mais paz. Porque tudo que eu escuto é a não paz e o quanto que isso vem afetando a saúde de muitas pessoas. Então, tudo que eu quero é dar esses caminhos, essas reflexões, né? Aqui é uma live de reflexão também, mas trazer essa reflexão. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês aí que estão me assistindo.